Boa noite, faltam 10 para 7, Tempo bom agora em Porto Alegre, né? Depois da instabilidade durante o dia de hoje, ontem, estamos iniciando a noite de sexta-feira com o céu limpo, poucas nuvens, temperatura de 14 graus aqui no Morro Santo Antônio. Você vê também imagem ao vivo da Avenida Protásio Alves, o trânsito neste momento numa das avenidas mais movimentadas da capital. E vai ver hoje no Band Cidade. Tolerância, respeito, amor, união e principalmente liberdade de escolha. Vamos conhecer exemplos que deveriam ter em todos os lugares onde convivem torcedores adversários. Abrigados, a Prefeitura de Canoas está instalando casinhas de cachorro nas ruas para garantir o bem-estar dos animais de rua. Na coluna do Ico Thomas, vamos conhecer um gaúcho que vive na Espanha e se dedica profissionalmente à dança flamenca. Esses os assuntos de hoje do Band Cidade. A Polícia Civil indiciou 3 colorados por agressões à torcedora gremista na frente do filho após o último Grenal disputado no estádio Beira-Rio. A torcedora do Inter, que aparece nas imagens dando empurrões e ofendendo a gremista, foi indiciada em 2 artigos, 41B do Estatuto do Torcedor e 140 do Código Penal. Enquanto os outros 2 envolvidos, um deles membro do Conselho Deliberativo do Internacional, foram indiciados em apenas um destes artigos. A pena varia de 1 a 2 anos e 1 a 6 meses de prisão, respectivamente. Ambas as acusações podem ser revertidas em pagamento de multa. O Internacional suspendeu os 3 temporariamente do quadro social. O caso também está sendo apurado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que poderá ou não impedir os envolvidos de entrarem em um estádio de futebol. Sobre este assunto, ainda vamos voltar a falar hoje aqui no Band Cidade. Você vai ver uma reportagem sobre como torcedores e atletas adversários convivem com respeito, união e principalmente liberdade de escolha. É daqui a pouco. Foi realizada esta manhã a formatura de mais de 500 alunos soldados que vão reforçar o efetivo da Brigada Militar em todo o Rio Grande do Sul. A cerimônia aconteceu no ginásio Gigantinho, em Porto Alegre, e teve a presença do governador Eduardo Leite e do vice-governador e secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior. As demais formaturas irão ocorrer em outros 22 municípios até o dia 10 de agosto, quando a população gaúcha passará a contar com mais de 2.000 policiais militares com presença ostensiva. Agora nós temos uma estratégia de emprego dessa força, desse efetivo que entra em operação, para garantirmos que nenhuma cidade gaúcha tenha menos que 5 policiais militares. Isso significa 150 municípios que serão atendidos. Depois do intervalo, o Grêmio conquista ótima vantagem para passar às quartas de final ao vencer o Libertad do Paraguai ontem à noite na Arena. E ainda, exemplos que deveriam estar em todas as rivalidades esportivas. Respeito, amor, união e principalmente liberdade de escolha. Não perca, já voltamos. A Receita Federal apreendeu hoje uma carreta transportando contrabando do Uruguai. Foi na BR-290, em Eldorado do Sul. Ao abordarem o veículo num posto de combustíveis, as equipes de fiscalização da Receita Federal constataram que a carga era, em sua maioria, tênis falsificados e vestuário fabricados na China. A carreta e a carga, avaliada em R$500 mil, foram retidos e o motorista conduzido para a prisão pelo crime de descaminho. Milton Cardoso, esses aí foram pegos, mas falta muita fiscalização nas fronteiras, não é? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, telespectadores. Acontece o seguinte, Sérgio. Aqui no Paraguai, vizinho país paraguaio, descem 2 Boeings por semana com produtos piratas e são distribuídos em toda a América Latina. O Brasil, lamentavelmente, com cerca de 17 mil quilômetros de fronteira seca e mais 8 mil quilômetros de fronteira marítima, não tem controle. Então, nós estamos vivendo aí esse problema seríssimo nas principais cidades do Brasil. Se for na Avenida Paulista, em São Paulo, aqui em Porto Alegre, no centro da capital, no interior do Rio Grande do Sul, em qualquer lugar, está infestado de produtos piratas. O pior é que quem compra, você que compra o produto pirata, você está alimentando a criminalidade. Por trás disso tem o PCC, tem a criminalidade, e o problema é muito sério com relação às nossas fronteiras, que ainda o novo governo
não conseguiu dizer o que pretende fazer com as Forças Armadas, com a Polícia Federal. Aliás, né, Sérgio, nós temos 28 mil servidores para cuidar de 513 deputados e 81 senadores e apenas 11 mil servidores da Polícia Federal para fazer toda a fiscalização no nosso país. Aproveitar, Sérgio, no finalzinho do comentário de hoje, para agradecer aos nossos ouvintes, porque o repórter Bandeirantes está completando hoje 13 anos no ar, de domingo a sexta. De puro sucesso, parabéns, cumprimentos aí pelo sucesso nesses anos todos. Obrigado. E que venham outros tantos. Obrigado. Obrigado, Milton. Domingo é dia de Band Motores na tela da Band. O apresentador César Bresolim mostra que não há limite para adaptações nos veículos para pessoas com deficiência. E ainda, um protótipo que transformou o tapete do porta-malas do EcoSport em uma ferramenta de acesso para cadeirantes. É domingo, às 10 horas da manhã. Daqui a pouco, a criação de um cão-domínio em Canoas, um espaço para abrigar animais que antes ficavam nas ruas. E tem também Ico Thomas, conversa com um gaúcho que vive na Espanha e se dedica à dança flamenca. Até já. O Band Cidade mostra agora uma iniciativa que vem lá de Campinas, em São Paulo, mas que pode ser adotada em qualquer estado. Bares da cidade colocaram placas para orientar de forma diferente as mulheres que são vítimas de assédio ou de violência. Uma forma simples e eficiente de denunciar. Pequenas e discretas, estão posicionadas em um local apenas onde as mulheres têm acesso, o banheiro feminino. Mas a mensagem que essas plaquinhas trazem é de extrema importância. Caso a mulher se sinta ameaçada, basta pedir um drink a um funcionário, que rapidamente medidas serão tomadas. Ela precisar que chame um carro, chame um táxi, um Uber, se ela precisar que aborde a pessoa que está junto com ela na mesa, qualquer tipo de situação a gente está preparado para lidar. A iniciativa de colocar as placas e buscar parceiros para a instalação foi do Fred. Ele já tinha visto a ideia no exterior e decidiu trazer ao Brasil. Esse tipo de comunicação ele é muito usado nos pubs europeus, mais precisamente em Londres. Na qual eu tenho uma amiga que morou e trabalhou muitos anos lá, gostou da ideia, tirou uma foto e me mandou, porque eu sou designer gráfico. E há uns 2 meses atrás, uma amiga minha que trabalha num pub aqui em Campinas pediu uma arte semelhante e foi aí que eu desenvolvi esse projeto e comecei a oferecer nos bares de Campinas e região. Enquanto isso, iniciativas independentes como essas têm sido uma forma de trazer mais segurança às mulheres. Eu fico muito feliz e orgulhoso desse meu projeto. Eu, como homem, sabendo que eu posso estar contribuindo contra a violência das mulheres. Foi imediato, assim, o pessoal já começou a agradecer, né? As mulheres já começaram a se sentir mais seguras, falar para mim que está mais segura no bar, que está se sentindo muito bem. E também na rede social, né? Redes sociais, muita fotinha legal, divulgando até o próprio bar, né? E também essa causa que a gente apoia totalmente. Interessante, né? Muito bom. Libertadores da América, o Grêmio conquistou uma excelente vantagem para passar às quartas de final ao vencer o Libertad do Paraguai ontem à noite na Arena. A vitória de 2-0 permite que o tricolor gaúcho possa até perder por 1 gol de diferença semana que vem em Assunção. Na Arena, mais de 35 mil torcedores estavam esperançosos por uma boa atuação gremista. E o tricolor começou pressionando, perdendo boas oportunidades na primeira etapa. Em uma delas, Everton obrigou Martin Silva a fazer grande defesa. No segundo tempo, o que parecia estar encaminhado se complicou. Jeromel atingiu Benítez e foi expulso depois da intervenção do árbitro de vídeo. Ironia do destino. Com 1 a menos, o Grêmio conseguiu o que havia tentado durante todo o jogo. E o gol saiu nos pés de Diego Tardelli, que aproveitou cobrança de escanteio e, de voleio, abriu o placar. Grêmio 1, Libertad 0. A definição do resultado também aconteceu na bola aérea. David Braz aproveitou o cruzamento de Alisson e deu números finais para a partida. Grêmio 2-0 e com uma boa vantagem para o jogo da volta no Paraguai. Passei por um período, nesses últimos 4 meses, um pouco turbulento. Muita gente não sabe o que aconteceu. A minha vinda para cá, aconteceram várias coisas, particular, um momento depressivo, que muita gente não sabe, eu não quis expor para ninguém. Então sofri calado,
e sabia que meu momento ia chegar. Os esportes nos dão muitos exemplos bonitos de união, solidariedade e superação. Mas, às vezes, as pessoas esquecem que existe uma grande diferença entre ser adversário e inimigo. E daí vemos cenas lamentáveis. O Band Cidade foi tentar entender o que significa a palavra rivalidade. E acredite, se houver respeito, ela pode somar muito mais do que diminuir. Mamãe, papai. Um amor de cada lado do peito. O Iker tem o pai e a mãe fanáticos por futebol. A Gabriela pelo Inter, o Jonathan pelo Grêmio. Um problema? Muito pelo contrário. Aqui é o exemplo que deveria ter em todas as casas onde há gremistas e colorados. Respeito, amor, união e principalmente liberdade de escolha. No momento da gravidez, a gente fez uma combinação de que a gente inicialmente não ia escolher o time, né? Ia deixar livre, então o Iker sempre teve tip-top do Inter e do Grêmio, camiseta do Inter e do Grêmio, até que a gente resolveu fazer uma camiseta meio a meio. Claro que sempre tinha, vai ser do time da mãe, vai ser do time do pai, né? Os avós também influenciaram os dindos também nessas escolhas. E até que um dia ele resolveu se posicionar, né? Antes ele ficava, eu sou do time do papai quando tava com o papai, sou do time da mamãe quando tava com a mamãe. Qual é o teu time agora? Conta pra tia. Já tem time ou não tem time ainda? Eu tenho 2 times, o Brasil e o Inter. Jonathan, essa parada tu perdeste, mas tem o pequenininho ainda. Não, esse eu vou ganhar, isso tenho certeza que eu vou ganhar. Repare que o Theo de 10 meses veio de cinza, ainda neutro, digamos. Já que o filho mais velho optou pelo Inter, a mãe não se importa se o bebê virar gremista, até para aliviar a dor do maridão. No fundo doeu. No fundo doeu. Mas assim, até eu falei para ele, o pai vai te comprar a camiseta, filho. Vou te comprar a camiseta do Inter, porque é a escolha dele, né? E eu acho que temos que seguir a escolha do filho. Que bonito seria se os grenais e todos os jogos de futebol sempre fossem assim, com respeito dentro e fora de campo. Até porque, como lembra este especialista em educação, o Grêmio e o Internacional precisam um do outro para serem grandes. A gente vive essa rivalidade de forma sadia, sem violência, porque a ampla maioria dos torcedores, Grêmio e Inter tem aproximadamente 7 milhões de torcedores cada um, e a gente tem um episódio de violência que nos choca, que não é para ter nenhum, é para ter 0, mas a gente tem um episódio de violência pontual, daí depois de não sei quantos meses tem outro. Então a rivalidade é sim vivida de forma sadia. O objetivo é violência zero. Avançamos quando repudiamos episódios como o do último domingo no estádio Beira-Rio. Uma torcedora colorada agrediu e hostilizou uma mãe gremista que estava com o filho de 6 anos. Acabou a tolerância com uma série de atitudes. Hoje a gente, porque sempre foi assim? Não, sempre foi assim não. Violência é violência. Se um grito é racista, ele é racista. Ele não é, mas porque eu cantava antes, mas agora não canta mais. Porque era homofóbico, machista. Antes podia, mas agora não pode mais. É assim que funciona. E o que você acha de rivais virarem colegas? Foi exatamente o que aconteceu no futebol americano amador de Porto Alegre. 2 times, o Lions e o Armada, viraram um só, o Armada Lions. Acho que o pessoal se dedica bastante para que essa rivalidade fique só dentro do campo e fora do campo as equipes tentam até se ajudar para promover o esporte cada vez mais. Antes se enfrentávamos, hoje nos ajudamos muito. E nos tornamos muito melhores em razão disso, unindo forças, experiência, e essa troca só nos fez um time melhor. Adversários, sim. Inimigos, nunca. Nem que para isso sejam criadas algumas regrinhas. O Grenal ainda olhamos junto, mas na hora do jogo, cada um no seu ladinho e sem corneta. Tá? Depois de uma semana chuvosa em todo o estado, vamos saber com a Jennifer Casagrande se o sol vai aparecer no fim de semana. Boa noite, Jennifer. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Eu começo a previsão mostrando um vídeo do rio Vacacaí de São Gabriel. Ele ainda está 7,5 metros acima do nível normal. Cerca de 70 residências foram atingidas pela cheia. Mas eu tenho uma boa notícia para quem mora em São Gabriel e aqui no Rio Grande do Sul. Neste fim de semana, a chuva vai dar uma pausa. Como podemos observar a imagem no satélite, nessa região verde,
se encontra a frente fria e ela acabou se deslocando já para o oceano e para Santa Catarina. Nessa parte mais marrom é a massa de ar seco. Ela está nesse momento em cima da Argentina, mas também está atuando aqui no Rio Grande do Sul, trazendo um tempo firme para todo o estado. Somente na região da Serra e no litoral tem previsão de chuvas fracas. Quanto às temperaturas, elas estão diminuindo, mínimas entre 6 e 11 graus. A máxima aqui no estado não vai passar dos 16 graus. E uma dica, aproveite o final de semana, porque a chuva volta ao estado na terça-feira, Sérgio. Obrigado, Jennifer. Moradores de Canoas se uniram e, com a ajuda da prefeitura, criaram o Cão-Domínio. Animais que costumavam se abrigar nas marquises e embaixo dos carros, por exemplo, agora têm um espaço com qualidade para morar. É a hora do café da manhã, no Cão-Domínio, no centro de Canoas. Teve ração e aperitivo de frango. O espaço abriga 4 cachorros, o Guri, a Pretinha, Lilica e o Alemão, que é o líder da matilha e o sindicão do local. Fomos recepcionados com muita empolgação. A Lúcia que o diga, olha os saltos do Alemão louco pelo aperitivo. São como crianças, né? Eles retribuem o que se faz por eles, são muito autênticos. A ideia surgiu no início deste mês. Os animais ficavam abrigados embaixo de marquises e dos carros dos funcionários desse centro de especialidades. Mas alguns pacientes não gostavam muito da presença dos cães por aqui. Com isso, a comunidade se uniu junto com a prefeitura, que cedeu o espaço, e juntos criaram o Cão-Domínio. Que é um cantinho para eles, exclusivo para eles, onde eles podem ter as necessidades atendidas sem ter sem haver conflito entre a necessidade humana e a necessidade animal. No mutirão, a comunidade limpou o terreno, colocou brita e as casinhas foram compradas através de uma vaquinha e colocadas em cima de pallets. A alimentação vem de doações de trabalhadores da região e do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal da cidade. Todos que moram aqui são castrados. O objetivo do espaço é dar mais qualidade de vida aos cães que já eram moradores da região. As casinhas vieram para os cães. Não são os cães que vão para as casinhas, né? O principal objetivo é o controle ético populacional, a castração. Este foi o primeiro Cão-Domínio de Canoas e o projeto deu certo. Agora o município tem mais 2 espaços como este. Diferente de Porto Alegre, onde o assunto gerou polêmica. A Justiça determinou a retirada de casinhas de cachorros instaladas pela comunidade no bairro Jardim do Salso. A decisão foi tomada mesmo existindo uma lei estadual sancionada pelo governador Eduardo Leite, que autoriza a instalação das estruturas. A lei estadual ela é muito clara, apesar que ela deixa uma margem para a prefeitura municipal, para o poder municipal se pronunciar ou dar o seu parecer. A lei é clara quando diz que o animal precisa ter o seu direito assistido. Em nota, a Prefeitura de Porto Alegre esclareceu que os atos administrativos que embasaram o pedido de remoção das casinhas respeitam as regras do mobiliário urbano da capital. A Procuradoria-Geral do município justificou que este tipo de estrutura não está prevista em lei, tampouco existe regulamentação em âmbito municipal referente a casinhas para cães comunitários. Estações de ônibus numa das avenidas mais movimentadas de Porto Alegre vão passar por manutenção. A Vanessa Felipe está num desses locais, na Avenida Protásio Alves, tem as informações agora para a gente. Num dia como hoje, de chuva, de frio, quem depende de ônibus precisa de um abrigo, não é, Vanessa? Boa noite. Oi, Sérgio, boa noite para ti, boa noite para todos. Pois é, olha, muito movimento, né, a essa hora. E o que vai acontecer? Para ficar aí o alerta para motoristas e usuários de ônibus e também pedestres. A empresa pública de circulação e transporte vai instalar muros de concreto em 6 paradas de ônibus que começam aqui na altura do Hospital de Clínicas até o Colégio Santa Inês. Esses muros de concreto ficarão aqui, ó, onde o Rogério Aguiar agora mostra a sinalização. E por causa desse trabalho, que deve durar em torno de 3 meses, dependendo do clima, os ônibus serão desviados para
a avenida, né, para a faixa onde circulam os carros. Portanto, os usuários, os passageiros vão poder pegar os ônibus em paradas provisórias nas calçadas. Esse desvio vai acontecer das 9 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira, e das 8 da manhã às 6 da tarde, aos sábados e aos domingos. A previsão era ter começado hoje, começou só um pouquinho porque o dia foi meio ruim, mas fica o alerta aí para os próximos dias, desvio e sinalização aqui na Protásio Alves. Sérgio. Obrigado, Vanessa. A semana começa mais quente na tela da Band. Na madrugada de domingo para segunda tem a estreia do programa Arrase para Maiores. Evandro Haase entrevista uma dominadora profissional que explica o que é BDSM. E você vai ver também o limite entre dor e prazer. É às 1h30 da madrugada. Sexta-feira, você já sabe, é dia da coluna de Ico Thomas. Hoje ele mostra o talento de um gaúcho que vive na Espanha e se dedica profissionalmente à dança flamenca. Quem dança seus males espanta, ainda mais um ritmo forte, caliente. Agora apresento para vocês o gaúcho Gabriel Matias. Tu assiste o Gabriel Matias bailando e tu vê que é um talento nato realmente. Gaúcho, 24 anos e mora em Madrid, Espanha, há 4 anos. Desde os 11 anos me dedico a estudar o flamenco e aos 20 eu decidi me dedicar profissionalmente. E então eu decidi me aproximar da raiz do flamenco que está na Espanha, foi de onde surgiu e lá onde eu estudo e trabalho atualmente. E como surgiu essa vontade, essa ideia, esse talento? Bom, a vontade de dançar flamenco surgiu da minha mãe e eu, como era muito pequeno, eu acompanhava ela, né, o típico quando tinha buscar do colégio, eu tinha que esperar a aula dela, então eu comecei a assistir aulas de flamenco, a frequentar esse mundo e de repente eu comecei a fazer aula. A nossa cultura aqui no Rio Grande do Sul também é bastante forte, músicas gauchescas, tem muito a ver também com os espanhóis, né? Tem muito a ver, claro que sim. Tem muito, inclusive, tem vários ritmos sul-americanos que influenciaram alguns ritmos do flamenco. Quando chegou lá, muitas horas de estudo, como é que é teu dia a dia em Madrid? Bom, eu tive 4 anos estudando no Conservatório Superior de Dança de Madrid. Eu estudei um curso que se chama Pedagogia do Baile Flamenco. Então eu tinha aulas desde de manhã, começava às 9 da manhã, e dependendo do dia eu acabava às 6 da tarde. Tu tá no Brasil por um período curto, veio dar aulas, passear, como é que é? Uma vez por ano eu sempre venho visitar a minha família, mas pouco a pouco virou um período mais de trabalho do que visitar a família. Então, nesse ano eu tô aqui por 1 mês e meio, tenho a oportunidade de poder ir para outros estados, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, dando cursos e fazendo shows, e entre eles Porto Alegre. Então convido a todos para domingo, dia 28 de julho, no Teatro Renascença, a estreia do espetáculo Ele, Recital Flamenco. Até mais! Outras notícias você vê agora na sequência no Jornal da Band, do Brasil e do Mundo. Nós voltamos na segunda-feira, às 10:50 da noite. E segunda-feira tem às 1h30 da tarde também o RS Acontece. Bom fim de semana e até lá.